Estamos de volta, então, no curso de Gerenciamento e Execução de Projetos de Inovação em Empresas. O foco desse módulo é descrever para vocês e, de alguma forma, ajudá-los a desenvolver o exercício 5.3, que é um exercício de ideação, é um exercício relacionado com a fase preliminar de todo o projeto de inovação. O objetivo é vocês gerarem 5 ideias, definirem critérios para classificar essas ideias e selecionar a melhor através da aplicação desses critérios. Esse é um exercício que funciona melhor em duplas. Tudo que envolve ideação, quanto mais gente tiver envolvida, melhor, né? Se você coloca 2 pessoas, você vai ter 10 ideias. Se você colocar 4 pessoas, você não vai ter o dobro de ideias, você vai ter muito mais do que o dobro de ideias, né? É exponencial. Isso hoje está chamando de cocriação, né? É o nome que se costuma utilizar hoje em dia e realmente funciona, né? A ideia é que a sabedoria vem da quantidade de pessoas que conseguem, de alguma forma, oferecer seu ponto de vista para a equipe, para o conjunto, para o conjunto de pessoas que está exercitando esse trabalho de ideação. Então é um trabalho em duplas. O que vocês vão fazer? Primeiro, definir as duplas. Okay? Não há necessidade de ser as duplas que já atuaram em conjunto, pode ser duplas que nunca atuaram. Vão definir um setor econômico comum, depois vão gerar 5 ideias dentro desse setor econômico, ideias de implementação, de melhorias, ideias de implementação de novos produtos, de novos serviços, né? A seguir vão definir critérios de classificação para essas ideias e, finalmente, aplicar esses critérios, chegando à melhor ideia. Coloquei entre aspas, né, no slide, porque a gente nunca sabe qual que é a melhor ideia. Às vezes, a melhor ideia é aquela que a gente acha que é a pior ideia, né, e que deve ser aprimorada. Uma pesquisadora de Stanford sempre costumava falar, né, que a melhor ideia, se realmente fosse a melhor ideia, já estaria implementada. Então, se a sua ideia é tão boa assim, por que ela não foi implementada até o momento, né? Então, normalmente a melhor ideia não é aquela que aparenta ser a melhor ideia. Então, quando vocês forem definir o setor econômico, pode ser o setor econômico comum de ambos os membros da dupla, né? Pode ser o setor de um deles, não do outro. Pode até ser um setor que não seja de nenhum dos dois, né? Mas é importante, eu acho, né? Sugiro, recomendo, que é sempre melhor haver alguma experiência prévia na dupla, né, relacionada com o setor. Então, um dos elementos da dupla, por exemplo, pode ter tido uma experiência de trabalho ligada àquele setor, não está mais ligado àquilo, mas hoje continua acompanhando, sabe quais são as variáveis que contornam aquele setor econômico. Gerar 5 boas ideias não é tão complexo assim, né? A gente pode dar alguma dica, por exemplo, o que já existe nesse setor fora do nosso sistema, do nosso ecossistema, né, socioeconômico, e que poderia ser aplicada nele. Eu vou dar dois exemplos, né, para que vocês tenham ideia do que eu estou falando. No slide consta um link no YouTube para um vídeo da Tesco. Tesco é uma rede de supermercados na Coreia do Sul. Ela não conseguia continuar a crescer, existe uma dificuldade de gerar novos supermercados. Ela é a segunda no ranking de supermercados em termos de vendas, né? E ela não conseguia aumentar mais as suas vendas em função da quantidade de lojas que ela tem, que era inferior à quantidade de lojas da rede primeira colocada. Então, ela começou a bolar ideias, né, a descobrir de que forma que ela poderia aumentar as vendas sem que ela tivesse
que implantar novas lojas. E esse vídeo demonstra muito bem isso, né? Ela implantou no final uma forma das pessoas que estão aguardando o trem no metrô chegarem, né, fazerem as compras na própria plataforma. É um vídeo muito interessante. Caso vocês não queiram ficar copiando toda essa sigla aí que é complicada, vai existir o link no site, mas você também pode encontrar no YouTube facilmente, colocando as palavras Tesco e Korea, em inglês, K-O-R-E-A, né? E vocês vão encontrar facilmente, talvez o primeiro vídeo indicado nessa busca vai ser exatamente este, né? Então, é bem interessante esse exemplo para vocês perceberem de que forma que a gente pensa diferente, né? De forma a gente pode aproveitar determinadas tendências, determinadas realidades que talvez não sejam a nossa realidade hoje, mas que será em breve. E um outro exemplo que eu gosto de comentar é do cartão Octopus, que é usado em Hong Kong. É um cartão semelhante ao nosso cartão de bilhete único aqui em São Paulo. Ele tem todas as funcionalidades que o cartão bilhete único possui aqui em São Paulo, ou seja, você pode utilizá-lo para pagar a passagem de ônibus e pagar a passagem no metrô, também na CPTM. Mas ele também tem outras funcionalidades. Você pode, por exemplo, entrar numa loja ou numa loja qualquer pequena de tipo 7-Eleven, que tem as centenas em Hong Kong, e efetuar suas compras através do cartão Octopus, né? Basicamente, qualquer coisa, qualquer loja aceita esse cartão, né? O que faz dele um instrumento muito mais útil do que apenas o bilhete único e, aparentemente, pelo que eu pude ver, esta é a tendência também de uso do bilhete único aqui em São Paulo, né? Ele ter sua funcionalidade expandida para servir também como meio de pagamento. Esses dois exemplos, na realidade, são mais para demonstrar para vocês como a gente pensa fora da caixa, né? Como a gente consegue, de alguma maneira, implementar boas ideias, né? Fugindo do que é corriqueiro, do que é usual, do que se costuma fazer. Outra pergunta que eu acho que cabe fazer ao vocês estarem em dupla buscando as 5 ideias é essa, né? O que será possível daqui a 3 anos a persistirem as tendências mercadológicas atuais? O que a gente pode fazer, por exemplo, com o smartphone, né, dentro da sua empresa? De que forma que a ubiquidade, né, do smartphone, que vai estar em todo lugar. Hoje nós já temos, em alguns setores de São Paulo, dependendo de como você analisa, mais de 50% de penetração de smartphones, né? Em salas de aula, eu costumo fazer a pergunta: quem tem smartphone? Geralmente, mais da metade dos alunos, tanto da USP quanto do Senai, onde eu também leciono, já tem smartphone. Então, é uma realidade que precisa ser colocada na mesa e considerada como extremamente importante. O que se pode fazer através de um smartphone? Esse acesso à internet. Então, procurem, de alguma forma, imaginar como que a sua empresa ou esse setor econômico que você está imaginando poderia usufruir. Então, essa ideia, essa fase de ideação é uma fase que não tem crítica, lembrem, né? Em que vocês vão provavelmente gerar mais do que 5 ideias, vão gerar talvez 50 ideias e vão selecionar, através de um processo simples, as 5 melhores ideias. E aí vocês vão buscar, de alguma forma, compará-las entre si através da definição de critérios de seleção, né? Então, eu estou propondo aqui alguns critérios de seleção, por exemplo, viabilidade técnica,
Então, qual é a probabilidade de eu conseguir desenvolver aquela ideia com o meu arsenal tecnológico hoje na empresa, né? A viabilidade econômica, né? Qual é a probabilidade de eu disponibilizar aqueles recursos, né? E qual é o vulto, qual é a grandeza desse custo, né? O grau de risco, né? Se nós estamos falando da implantação de uma ideia horizonte 1, horizonte 2 ou horizonte 3, lembrando essa nomenclatura, né? O horizonte 1 é aquele risco baixo, né? Em que não há incerteza nenhuma. O horizonte 2 é um risco médio, em que talvez até possa haver algum tipo de incerteza. E o risco 3 é mais ou menos equivalente a você ser o primeiro a escalar o Everest. Ninguém fez isso antes no mundo todo e você quer fazer e provavelmente não vai conseguir da primeira vez também, né? Porém, não se foge de projetos de inovação nível 3, porque eles são importantes para até demonstrar a resiliência da empresa e o compromisso que a empresa tem em fazer projetos de inovação. Dentro do portfólio de projetos de inovação de uma empresa, é essencial que ela tenha pelo menos um projeto de horizonte 3. Isso demonstra um comprometimento da alta gerência, da diretoria da empresa com a inovação. Investir num projeto sabendo que a probabilidade de retorno é extremamente baixa. Outro critério importante é o resultado esperado, em termos vamos dizer, de receita gerada ou de lucro gerado, né? E coloquem também um critério, que são todas sugestões, evidentemente, vocês podem utilizar critérios diferentes. Um critério de viabilidade do momento certo, na falta de um nome melhor, né? Você sente, né? Você tem um feeling aí que esse não é o momento certo para se fazer isso, que é melhor aguardar mais um pouco. Mas dê um peso menor de todos os pesos dos critérios para esse critério especificamente de viabilidade do momento certo, porque ele é muito de feeling, muito qualitativo, né? Você não consegue explicar muito bem por que mas você sente que não é o momento certo para tocar adiante aquela ideia. Prazo de entrega, esse é um projeto rápido, de 1 semana, então nós estamos imaginando que vocês vão dedicar de 4 a 6 horas para realizar esse exercício e vocês vão ver mais detalhes com relação à forma de entrega e à data de entrega no site da disciplina. Novamente, eu permaneço à disposição de vocês para complementar as informações através do e-mail. Muito obrigado.